Deuteronomy 22, verse 5. Vamos para Deuteronômio 22, verso 5. The woman shall not wear Diz que a mulher não deve se vestir that which pertaineth unto a man, aquilo que pertence ao homem. the next phrase says, E a frase seguinte diz: neither shall a man put on e nem o homem when we change the last part. Nós mudamos a última parte. We had some discussion Nós about tivemos uma discussão how to break this. sobre como quebrar essa passagem. We all agreed with the first E bit. nós concordamos com a primeira parte, espero. This first bit here. Essa primeira parte aqui, que a mulher não deve nem o homem. Remember that? Lembra disso? All that straightforward. Tudo está bem claro. And then we saw Então nós where vimos onde put on. And then it e got colocar. a little messy. Então nós vimos vestir e colocar. What did we say then? Então o que que nós falamos? My brother? Irmão? Não dá para entender o que ele está falando. So Jackie, Irmã Jackie, remember what we said? lembra o que nós falamos ontem? Can't remember? Não consegue lembrar? Maybe we'll do it from scratch then if you can't remember. So, are you happy with the first part? Tudo bem com a primeira parte? Estamos bem com a primeira The woman parte? shall not Que a mulher wear não deve, nem o homem, wear, put on. But how- vestir e colocar. Nós quebramos o resto da passagem em partes. Repeat my question. Para eu repetir minha pergunta? We had two sentences. Nós temos duas frases, nós estamos tentando alinhá-las. So, do you agree with the first Então você concorda com a primeira porção, a primeira coluna que diz que a mulher não deve, underneath? It says neither. e embaixo diz nem o homem. I suggest they say the same thing. Eu sugiro que elas dizem a mesma coisa, e a coluna seguinte diz vestir They line up. e também colocar. Do you line up the rest? Você consegue alinhar o resto da passagem? The top one, the first row says. A primeira linha diz que The second row says isso seria or do homem, e também o original diz vestimenta de mulher. where would you make the break? Como é que a gente pode fazer essa quebra?
said, sorry. Ele não ouviu o que ele disse. A forma que eu quebrei a linha Yep, I agree, it's good. está boa, we can eu break it concordo, down more. mas podemos quebrar ainda mais. We broke it down more yesterday. We want to see if we can. How can we break that down more? The last part. Ontem nós quebramos um pouco, eu gostaria de ver se a gente consegue agora quebrar um pouquinho mais a última parte. Like that. Assim, dessa forma. That which pertaineth. Aquilo que pertence Here. aqui, Sorry. Like that. Mr. Dorcas. You gonna do it like that? você faria da mesma forma? Sure, that's good. Você acha que assim tá bom? So, the word pertaineth Então a palavra pertence in English. no What does inglês. it mean O que significa to pertain? pertencer? Belong. Belong seria pertencer também. So we'll change this then. Então vamos mudar isso. That which belongs. Aquilo que pertence, Change that to two. vamos mudar Yeah. To a man. para aquilo que pertence ao homem. Okay with that, Sister Jackie? Yeah. That which belongs to a man. Aquilo que pertence ao homem. So, let me go to dictionary. Então, deixa eu achar aqui um dicionário. A palavra pertencer It's a Latin word é uma palavra latina which means to que hold. significa Pertain means to hold. sustentar, You would have gone from segurar. Hebrew, Então nós vamos de English, hebreu, Latin. do hebreu para inglês para o latim. The Latin word E a palavra do latim is connected to the está conectado com o inglês, não tem nada a ver com o What original. I've done is I've taken Então o que eu the fiz word é pegar essa palavra no inglês, pertencer ou pertain, e mudar para uma palavra moderna, took the F off, pertain. Okay with that? See what I've done? seria o pertain, o pertencer. Definition. E essa é a definição, pertencer, ser propriedade, Right or duty of. direito ou dever. You okay with that? To Tudo bem belong com isso? to Pertencer, property. ser propriedade. Give a Bible verse for that. Eu dei um verso bíblico para isso. 2 Chronicles Ah, chapter 2 Crônicas 12, 14. 2 Chronicles chapter 12 verse 2 Crônicas 12, 14. My sister, Irmã, could you read that você verse? poderia ler esse verso para nós? 2 Crônicas 12, 2 14. Chronicles 12 verse 4. Ah, não. 12, verso 4. Is that what I said before? 2 Chronicles Ele- chapter 12? I said Não, something ele falou algo. else. Ele falou errado antes. Ele tinha falado 12, 14. Mas é I said that. capítulo 12, verso 4. 2 Chronicles 12 verse 4. 12, verso 4. One morning. E A tomou, bit louder so we can all hear. e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Good. And he took the fenced cities which E pertained tomou as to cidades Judah. fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Even though we haven't read the Então, context, mesmo que a gente não tenha lido o contexto, alguém veio destroyed the fenced e cities destruiu as cidades fortificadas Judah. And then he came to Jerusalem. que tinha Judá, que pertencia a Judá. No inglês está pertencer. Naturally fits there.
naturalmente se encaixa aqui. Então ele tomou as cidades fortificadas que tinha Judá, ou que pertencia a Judá. Tudo bem com isso? Essa é a definição que nós demos ontem. Então isso que pertence a um homem. Eu vou dar uma outra passagem. Atos 1, verso 3. Atos, capítulo 1, verso 3. Atos 1, verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas. Ele está falando de quem? Quem que padeceu? Não, na verdade, a tradução dele não está batendo com a de português, né? Vocês todos já viram um filme chamado A Paixão? Vocês já ouviram um filme chamado A Paixão? Que é um filme bem famoso sobre Cristo, a Paixão de Cristo. Você já ouviu, irmão? Então, é chamada Paixão porque a paixão é o quê? O que seria a paixão? O que é a paixão? Adivinhe, se você viu o filme, o que seria a paixão? O sofrimento. Ele não é o sofrimento por 3 anos, 33 anos, mas na verdade os últimos 2 dias de sofrimento. Todos de acordo com isso? Então seria o sofrimento final de Cristo, Getsemane, a cruz. As pessoas normalmente chamam isso de paixão. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sem ter visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Em inglês, essas muitas provas infalíveis está paixão. Então, falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Está conectado ou pertence a algo. Eu dei 2 textos provas para mostrar o que a palavra pertencer significa. Voltando para a nossa passagem. Aquilo que pertence a um homem. Então, abaixo, o que nós colocamos? Irmã Dorcas diz, e nem vestirá o homem roupa de mulher. Aqui diz vestimenta de mulher. Então, se colocamos aqui embaixo, diz a vestimenta de mulher, ou roupa de mulher. Então, o que se alinha ao quê? Que parte que a gente consegue alinhar? Porque você disse que você concorda com isso sendo alinhado. O que isso significa? O que quer dizer mulher, algo que pertence à mulher? Então, aqui no inglês tem o tracinho, né, S, que seria algo que pertence à mulher. Então, nós temos aqui a mulher. Então você tem a mulher no singular, e quando você coloca um apóstrofo S, não quer dizer muitas mulheres.
Mas não existe a palavra woman, porque você muda a palavra em inglês para o plural de mulheres. Então, quando você coloca um apóstrofo S, quer dizer pertencer à mulher. Vocês sabiam disso? Então, se nós mudarmos isso, o que isso significa? Se nós mudarmos, como que nós diríamos isso? Se a gente, o que isso significa? Que pertence à mulher, essa palavra. Pertence à mulher. Então nós temos o pertencer à mulher aqui. E nós temos pertencer a um homem aqui também, que pertence a um homem, e aqui nós temos que pertence à mulher. Então, nessa parte aqui, embaixo a gente só fala vestimenta, não tem o pertencer, porque o pertencer está ali. Então, se isso é pertencer, então nós temos que mover isso, mudar. Tudo bem com isso? Então, será que poderíamos fazer assim? Trocar dessa forma? Pertence ao homem. E aqui diria, então, essa parte diz pertencer à mulher. Tudo bem com isso? Então, aqui nós temos vestimenta. Onde que nós vemos vestimenta aqui nessa primeira linha? Que palavra que seria vestimenta? Ou roupa? Irmã, que palavra seria aqui em cima, nessa parte, vestimenta ou roupa? Você concorda que vestir quer dizer colocar? Então, espero que você concorde que pertencer quer dizer pertencer, que diz que pertence à mulher. Então, nós tiramos o apóstrofo S. Você concorda com isso? Então, esse aqui, onde que diz vestimenta? Um homem está aqui, nós estamos nessa porção aqui. Onde que aqui diz vestimenta? Tudo isso quer dizer roupa, vestimenta, toda essa parte? Eu quero alinhar as coisas no melhor que nós podemos. Se eu tenho vestimenta aqui e eu coloquei aquilo que, eu coloquei para representar a vestimenta. Então, eu tenho nenhum homem colocar vestimenta, pertencer à mulher. Tudo bem se eu escrever aqui embaixo? Pertencer a uma mulher. Então, tudo que eu fiz é tirar o apóstrofo e mudar isso. Então, podemos ler, nenhum homem deveria colocar uma vestimenta que pertence a uma mulher. Então, eu fiz com que essa frase soasse um pouco melhor. Só fiz com que isso se parecesse melhor. A linha de baixo, nenhum homem deve colocar uma vestimenta que pertence a uma mulher. Então você colocaria um S aqui porque não pode ser singular ou plural, mas então você diz que eu vou colocar esse que aqui. Nenhum homem deve colocar uma vestimenta ou uma roupa que pertence
a uma mulher. Tudo bem com Or the isso? way Sister Joy did it, Ou a because forma I que a irmã belong Joy to falou, porque eu tinha o belong no singular, eu tive que colocar então no singular aqui na roupa She também. put garments and belong. Does that make sense? Isso faz sentido? So, if I've got Então, that se eu belong, tenho aquilo que pertence aqui, what do I need to put here? o que eu preciso colocar ali em cima? Sister Monica? Irmã Mônica? Sorry? What's the question? Qual é a pergunta? I'd like this last part of the sentence tidied up. Eu gostaria que essa última parte da frase se encaixasse. Onde que a gente vai colocar as palavras no lugar correto para que isso fique bem alinhado? Which belongs unto a woman. Que pertence à I mulher. like the word that. Então você não gosta da palavra que? So I can put which, it means the same thing. Então eu posso colocar o qual, which, que seria a mesma coisa. What does this word mean? O que essa palavra significa? Sorry? So it needs tidying up. You can see that, Sister Então Dorcas? você pode ver que Needs tidying. está bem, It needs to be tidied up. It's not right, is it? que isso precisa ser bem alinhado, bem, você está correto. So we've got that or which. Either Então way. nós temos esse which ou que significa a mesma coisa. Sister Elizabeth. Irmã Elizabeth, qual é o problema? On the board. What should not be wear? O que não deve vestir? What should be there instead? O que deveria estar no lugar Nothing? daqui? No lugar disso. You've got to speak louder and slower. Sorry. Fale, por favor, mais alto e devagar. Replace the words at the bottom. Substitui a palavra, At the top. as palavras que estão embaixo e substitui para as que estão em cima. No, É isso que você we disse? line up properly. O que precisamos é alinhar tudo de forma apropriada. You don't know how that came there. Você não tem ideia de onde que veio isso? So that means Então isso belong to. significa pertencer a algo. Apostrophe S means O apóstrofo possession. S quer dizer possessão. Então nós tiramos o apóstrofo S e nós colocamos a palavra pertencer. She owns it. Porque pertence isso a ela. That here. That way. Yeah. So we either put the either have to move this one Então here, temos que or, colocar esse o que aqui nessa parte, or move ou então we put it that side. Option 1, remove it, colocar do lado, ou remover, or it remains there. ou permanecer Okay, ali. so if it remains there, there's a problem. Então, se isso continua aqui, então tem um problema, porque a gente tem esse aqui, nós queremos substituir essa palavra. So we'll move that over there. Oh. So we'll do this. Então faremos This is isso. where we got to yesterday. É onde chegamos, é o que falamos ontem. So that okay now. Tudo bem You said agora? it was okay before. Every time I've done that, you said it was okay. Toda vez que eu falo, você diz que tá tudo bem. I'm really sure it's okay now.
Tem certeza que está tudo bem agora? Okay. Ok. Are we okay with this now? Tudo bem com isso agora? Are you happy now? Finally. Agora você está feliz com isso, irmã, finalmente. Okay, so we'll do that because no one likes that. I don't know why. Ninguém gostou disso, não sei porquê. I like Vamos that. mudar. Eu gosto disso. Eu gostei dessa forma. So all the weak-minded people are confused. Então, as pessoas estão confusas. I know grammar less than every one of you, and if you could all figure that bit out, I'm sure you could figure out that here. Se você That is not that. descobriu, se você But conseguiu entender isso, provavelmente você vai entender aqui também. We'll help you out. Since you help us out. Então, nós vamos te ajudar, já que você Everyone nos fine? ajudou. Então, tudo bem com todos So, agora? Let's paraphrase. Então, vamos I parafrasear. won't do the paraphrase. The woman A shall mulher não deve. Tudo bem com isso? not, I haven't paraphrased that. Eu estou parafraseando Woman isso. shall not wear A mulher não deve vestir the garment. a roupa, o vestimenta, Which belongs que to a man. pertence a um homem. Are we okay with that? Tudo bem com isso? So that Então, here means esse que aqui significa aquela coisa que pertence ao homem. yes. Sim? Everybody agree with that? Todos concordam com I'm isso? gonna change that Então eu vou mudar isso To the thing para a coisa. or that thing. Ou aquela coisa. Yes. And how do we know it's a E garment? como nós sabemos que é uma vestimenta? Uma roupa? How do we know it's a garment? Como sabemos que é uma roupa? Because of the word wear. Porque, por causa da palavra onde, Woman shall not wear vestir, aliás, a mulher não deve vestir a coisa que pertence ao homem. Nós sabemos que é uma roupa porque tem a palavra vestir conectado a isso. Tudo bem? So underneath it's going to Então, say abaixo vai the dizer man shall que o not. homem não deve, Yeah. The man shall o not homem não deve wear vestir the garment a which roupa belongs to a que woman. pertence a uma mulher. Everyone fine with that now? Tudo bem? The woman shall not Então, a wear mulher não deve vestir a coisa ou a roupa que pertence a um homem, e nem o homem wear the deve garment vestir a roupa que pertence a uma mulher. neat and tidy. Tudo bem arrumado? So that's how Então, essa é a forma que a maioria das pessoas vão abordar o verso. É algo bem claro. Só para lembrar o que nós olhamos ontem, quando nós discutimos a primeira parte that repeating and dessa repetição e ampliação. O que você percebeu? O que nós percebemos? we notice the chiasm. Nós percebemos que há um quiasmo. You just Você simply consegue tell us the chiasm. nos falar de forma simples onde que está o quiasma Shout que out nós the words. percebemos? Woman Mulher shall not. não deve. I'm going to say neither is not. Então eu vou dizer nem um homem deve. So we saw a chiasm here. Então a gente vê um quiasma aqui. Que funciona para o inglês. O português é um pouco difícil. Então nós arrumamos tudo e ficou de forma bem clara. We've spoken about Nós falamos Miller's rule. sobre as regras de Miller. Yes, we spoke about another Nós one as falamos well. sobre uma outra, I'm gonna address that one. mas eu não vou abordar essa. Eu vou deixar essa You might have a problem with the second assim, one. porque eu acho que as pessoas vão ter um problema com a segunda, então eu deixei para trás de forma de propósito. Então, o que a regra número 1 diz? Put your hand up. Levante sua mão, quem gostaria de falar. Okay, so that's what the rule Então, says. é isso que a regra We have our diz. own- We say we have our own version of it. Podemos dizer que nós temos a nossa própria versão disso? Será que teremos problema? Had
se os nossos inimigos estiverem nos ouvindo. Eu falo de uma forma séria, porque cada palavra deve ter um peso próprio, apropriado para cada assunto. Será que nós entendemos o que isso significa? Será alguém pode nos dizer? Eu acho que está atrás de algum dos quadros. Algumas palavras são mais importantes que outras. Nós não estamos falando nessa parte da regra, porque todas as palavras são importantes. Mas encontrar as palavras mais importantes, que seria a parte A, de acordo com o assunto, encontrar a palavra mais importante de acordo com o assunto. Então, nós fomos de palavra para palavra para frase. Então, frase para... Eu tenho respostas diferentes aqui. Tema ou pensamento. O que meu irmão falou? Tema. Então, de tema, poderemos ir a pensamento. Então, nós finalizamos dizendo que procure para o pensamento mais importante ou conceito que tem a ver com o assunto que nós estamos lidando. Tudo bem com isso? Então, quando você faz isso, quais palavras? Porque se você tem um pensamento, tem que haver uma palavra ou uma frase que é criado esse pensamento. Ou algumas vezes as palavras nem mesmo existem no verso. Mas o pensamento ou a intenção está ali conectado ou criado pelas palavras que já estão escritas. Será que isso faz sentido? Algumas vezes você tem que procurar para a palavra exata, ou às vezes para a frase exata, ou algumas vezes quando você lê as palavras que estão na sua frente, elas criam uma ideia, um pensamento, um conceito. Nós podemos usar isso. Tudo bem com essa ideia? Alguém não entende? Tudo bem? Ok, então, quando nós fazemos tudo isso, uma coisa que nós precisamos ter cuidado é que nós estamos fazendo isso na mesma linguagem. Nós começamos a pensar sobre um assunto, e então o pensamento que significa, ou a palavra, nós temos que pensar na linguagem que você está usando, o assunto. Tudo bem? Todos entendem o porquê o que eu acabei de dizer? Sim? Você concorda com isso, irmã? Você entende? Você pode dizer nas suas próprias palavras? Nós temos a regra, mas no contexto da linguagem, nós temos que certificar aquilo que nós estamos fazendo, porque às vezes a gente se confunde nisso. Se você está estudando o verso no inglês, você deve olhar para o pensamento ou o conceito em inglês. É isso? Ok. Então, se você está lendo no inglês, o pensamento, o conceito ou a ideia, que seria aquele mais importante que está lidando com o assunto, tem que estar na mesma linguagem. Você entende isso? Será que nós seguimos essa regra agora? Será que nós seguimos essa regra agora, nesse exemplo no quadro? Tem certeza que nós fizemos? Meu irmão, será que a gente seguiu essa regra? Você está certo? Irmã? Nós seguimos a regra número 1 naquilo que nós acabamos de fazer no quadro? Sim?
Irmão, regra número 1, o pensamento mais, ou a palavra mais significativa, ou a ideia, de acordo com o assunto. Então, eu não vou te perguntar qual que seria a palavra, o pensamento, a ideia mais significativo nisso, mais importante, mas a pergunta que eu estou fazendo é, explique como que nós escrevemos isso. Então, se você está olhando para as palavras no inglês, você deve considerar o pensamento ou conceito em inglês. Me mostre quando que nós fizemos isso aqui. Nesse exemplo do quadro. Tanto quanto a palavra ou o conceito. Que palavra que nós olhamos? E nós focamos nessa palavra. Pertencer. Nós olhamos para a palavra pertencer e nós fomos para a palavra raiz, que seria pertencer, que pertence, que significa pertencer. São duas palavras em inglês diferentes, mas no português é o mesmo significado. Então, nós pegamos o pensamento, a ideia que está no inglês e tentamos entender em inglês. Tudo bem com isso? Então, nós pegamos uma outra. Qual outra que a gente pegou? Para conectar com algo. O que mais que nós fizemos, Irmã William? Pertencer significa pertence significa pertencer, né? Então, o que isso quer dizer, Irmã William? Então, que palavra que nós estamos olhando? Nós já fizemos essa. Que palavra que nós estamos olhando agora? Que você acabou de dizer. Nós olhamos para a palavra mulher e no inglês o pensamento ou o conceito é qual? Porque aqui não diz mulher. Então nós vimos que seria mulher apóstrofo S e isso faz o quê? Coloca de uma forma de possessão. Então nós olhamos para o pensamento e o conceito no inglês para mulher, então diz que pertence à mulher. Então nós temos pertencer e pertencer. Tudo bem com isso? Podemos ver como que nós estamos usando a regra número 1? Nós não estamos usando o pensamento mais importante. Eu não estou sugerindo isso, porque pode ser ou não ser, dependendo do assunto. Mas nós estamos abordando com o pensamento ou conceito na sua linguagem original. Tudo bem com isso? Alguma pergunta sobre isso? Então, essa é a regra número 1. Agora, a regra número 5 diz o quê? Que a Bíblia deve ser nossa única regra, nossa expositora, como a parte A. Porque é uma regra de si mesma, é regra por si só. Agora, você deu a regra conforme o Guilherme Miller escreveu, agora me diga ela conforme a gente discutiu e entendeu na classe. O que você fez é apenas citar a regra. Agora eu quero que você explique o que você acabou de dizer. Ou seja, você tem que falar nas suas próprias palavras. Então a regra número 1 diz: toda palavra tem o sua apropriada relevância. Então cada palavra faz. Nós já sabemos isso. Senão haveriam palavras perdidas. Mas eu não acho que isso ajuda. O que eu estou dizendo é que você tem que olhar para a palavra mais importante que está conectada a um assunto e isso se torna muito mais, uma regra muito mais útil. Então, a regra número 5 diz que a Bíblia é nosso único expositor, porque é uma regra em si, mas tem um pouco mais sobre isso. Eu não estou pedindo para que você cite o restante, mas é basicamente sobre maus professores. Então, explique a regra assim como nós falamos sobre
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você dê uma definição prática de como nós usamos essa regra. Tudo bem ter palavras chiques, né? Mas a gente não precisa usar isso. Algumas vezes é melhor ter uma ferramenta simples que você, na verdade, está familiarizado com isso. Então, eu estou dizendo a regra da sua forma original de ser escrita. A maioria das pessoas conseguem memorizar, mas elas não sabem de forma prática o que ela quer dizer no dia a dia. É por isso que nós temos que estar familiarizados com as regras de Guilherme Miller. E o que nós fazemos é idolatrá-las, colocarmos no pedestal e memorizarmos. Mas, na verdade, como que você usa essas regras? As pessoas normalmente não têm um bom sentimento, uma boa percepção de como, na verdade, usá-las. Então, na nossa classe, eu gostaria que a gente falasse o que, na verdade, essas regras significam. É isso que eu estou perguntando, é isso que eu estou pedindo. Nós não podemos definir uma palavra através do uso de outro livro. Por quê? Por que eu não posso explicar a Bíblia? Será que eu consigo explicar a Bíblia? Porque você está dizendo que não. Será que eu posso explicar a Bíblia? Eu posso explicar? Então, vamos começar de novo. A regra diz o quê? Como é que você explica essa regra para alguém? A regra número 5. Você tem que dizer o que diz e por quê. Diz de novo, você não deve adivinhar. Você não deve adivinhar. Você precisa descobrir essas palavras que se repetem. E pode se repetir num dicionário. Por que você não pode usar um dicionário? Então, o dicionário pode não seguir as mesmas regras. Então, alguém mais gostaria de falar sobre essa regra? Então, nós estamos... tente colocar isso numa frase. Todos os versos Todos os versos pertencem à mesma regra. Eles não podem se contradizer. A opinião pessoal é trabalho de um outro tipo, com outro tipo de regra. Irmã, quais seriam as outras regras? A opinião pessoal funciona através de uma outra regra. Me diga 3 dessas regras. Ele não quis dizer isso. Qual é a sua opinião pessoal? Me diga quais são as 3 regras. A regra número 1, adivinhar. Quer dizer, na verdade, a sua própria opinião, regra número 2. E que você não deve ter orgulho, essa seria a regra número 3. Então, a opinião pessoal seria essas 3 regras. Se alguém está seguindo essas regras, não confie nelas. Se eles estão seguindo as regras da Bíblia, nós podemos confiar.
Brother Rogers, Irmão Rogers, nos diga a regra número 5, numa frase. Então, a Bíblia é seu próprio... Porque se explica por si, porque é a única que consegue explicar suas próprias regras. They're not puffed up. So we can Então, nós podemos fazer isso porque quando você tem dois autores bíblicos que têm mais de milhões de anos de distância, nós temos que ter a confiança que todos estão usando as mesmas regras. E nós vemos que eles não têm a sua própria opinião, que eles não estão adivinhando, que seria que eles, quer dizer que eles estão sendo conduzidos por Deus, e eles não são pessoas orgulhosas. Então, todas essas três coisas acabam dizendo que Deus está guiando eles, que eles têm uma mensagem que foi dada por Deus. Então, tudo isso parece muito legal quando a gente fala isso através de uma regra simples, clínica, mas será que na vida real se parece assim? Claro que a resposta vai ser sim, mas quando a gente começa a ler do Novo Testamento ao Antigo Testamento, será que temos esse sentimento? Será que se parece? Será que um verso não se contradiz ao outro algumas vezes? Sim, através de uma leitura superficial, de um entendimento superficial, Deuteronômio 22, verso 5, que a mulher e o homem deveriam ambos usar, na verdade, aquela vestimenta comprida, que na verdade, o que tem a ver é o estilo dessa roupa, que seria o acabamento, ou o quê? E Ellen White diz que a mulher não pode usar calça e homem não pode usar vestido. Será que esse verso quer dizer isso? Será que a gente tem confiança de que Ellen White está seguindo as mesmas regras como Moisés? Como é que a gente aborda esse assunto, que vem vez após vez? Paulo faz isso. Ellen White faz isso de forma frequente. Robe seria túnica. Essa vestimenta é túnica, que eu quis dizer. Será que nós nos sentimos confortável usando esse tipo de linguagem? Você gostaria de talvez de falar sobre um assunto menos tóxico? Abacuque 2. Escreva a visão e torne elegível sobre tábuas. Então, o entendimento que ele tem é que para que todo que leia correndo passe correndo consiga ver. Qual que é a versão de Ellen White? Seria a visão de 2.300 dias? Será que isso é verdade? Não é verdade. Abacuque não sabe nada sobre os 2.300 dias. Ele está falando sobre a punição que virá sobre o povo de Deus. E nós podemos provar isso em Abacuque capítulo 1, versos 5 e 6. Nós sabemos disso. Se você assistiu ou estudou por si o capítulo 1 e capítulo 2, então Ellen White diz, esquece tudo isso. São os 2.300 dias de Daniel 8:14. Eu concordo que Ellen White concorda com a versão dos mileritas. Mas o que mais que ela faz? Para onde mais ela vai? Para Ezequiel, capítulo 12. Então ela vai para Ezequiel 12 e vai fazer a mesma coisa. Eu sei que ela vai fazer a mesma coisa, falando sobre assuntos completamente diferentes, mas o que acaba acontecendo é que esses versos são um pouco sendo torcidos e são manipulados, o que quer dizer tardança. Nós sabemos disso? Como é que os mileritas usaram a palavra tardança?
Quando eles falam, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas quando eles falam tardança, nós temos uma linha aqui, nós temos um marco. Onde que nós colocamos o tempo de tardança? Na direita ou na esquerda? Nós colocamos aqui, não? Sabemos disso. Por que nós colocamos aqui? Porque nós dizemos que nós fizemos uma predição ou sabíamos que esse evento iria acontecer aqui, mas não aconteceu. Então nós esperamos. Sim? E então nós dizemos que vai acontecer aqui. Concorda com isso? Então, esse conceito ou essa ideia é tirada de Abacuque, mas ela também tira de Abacuque 12. E Ezequiel 12, como que se parece? Porque não parece assim. Mesmo que a profecia esteja errada, se eu puder falar dessa forma, como que a linha se parece? Onde que você coloca? Apenas me diga como que nós desenhamos isso. Nesse aqui, ignore esse. Nós temos dois marcos e um período de tardança entre eles. Essa aqui é a versão millerita de Ezequiel 12. Qual é a versão de Ezequiel 12? Levante essa mão. Irmã, como é que a versão de Ezequiel, como é que se parece a versão de Ezequiel? Me mostre onde colocar isso. Vou colocar período de tardança aqui. Me diga onde que a gente coloca o tempo de tardança aqui na linha de Ezequiel. E me diga onde que eu coloco o marco. Aqui. Me diga onde parar. Eu vou sair da linha. Antes ou depois? Antes. Aqui? Aqui? Algo mais? Não. Essa é a versão de Ezequiel. Será que ela se parece? Tem um marco que está faltando. Então, uma profecia é diferente e a estrutura também é diferente. Então, tudo que eu quero apontar é que quando nós usamos a regra número 5, nós usamos essa versão que todos os profetas seguem as mesmas regras. Todos estão reforçando aquilo que um disse. Tudo se parece confiável e bom. Não confie em seres humanos que vêm com suas próprias adivinhações, ou seus próprios pensamentos, ideias, ou seu próprio orgulho. Não confie em pessoas assim. Você deve confiar em pessoas que pegam uma versão original da Bíblia que fala, por exemplo, sobre o cativeiro babilônico e muda para os 2.300 dias, que seria a purificação do santuário, e mude mais, tirando um marco e colocando o tempo de tardança numa estrutura completamente diferente. Será que todos concordamos que isso seria algo bem ruim? Uma visão diferente, uma estrutura diferente. Agora, meu irmão fez isso. E o que nós dissemos? Quais são os três em que ele falhou? Adivinhação, ou opinião própria, ou orgulho? Toda a minha igreja acredita nisso. Eu sou parte do movimento. Eu tirei isso de alguém. Então, será que nós podemos ver, se nós aplicarmos isso para uma pessoa, nós diríamos que isso está completamente... seria um lixo. Que isso não vale, mas é porque Ellen White diz isso, nós falamos, ok, está tudo muito bem, está tudo muito claro.
Então eu espero que nós sejamos maduros o suficiente para entender que nem eu, nenhum de nós nessa classe tem nenhum problema com Ellen White e toda a sua profecia, mas o que eu gostaria de apontar é que, deixa eu falar de uma forma diferente. Por que eu estou abordando esse assunto? Por que eu estou destacando isso? Opção 1. Eu não gosto de Ellen White e eu estou atacando ela. Opção número 2. Eu quero fazer um ponto diferente. Qual dos dois? Ok, vocês são os meus amigos, vocês colocaram a opção 2, nós estamos juntos. Então, qual que seria a opção 2? Por quê? Porque o que eu quero apontar? Irmã, o que eu gostaria de destacar com isso? Diferentes profetas têm perspectivas diferentes, isso é verdade, mas tem mais que isso. Porque quem que fez isso? Quem que fez? Quem que fez isso com a profecia de Ezequiel? Quem que fez essa bagunça? Que pessoa que fez isso? Miller e seus associados fizeram isso. Então Miller fez isso. Tudo bem se Miller faz isso? Será que ele tem opinião própria, adivinhação, está adivinhando, tem orgulho? Então, o que nós estamos dizendo que Miller é? Essa regra número 5, quando diz que a Bíblia é uma regra em si, nós podemos dizer que a Bíblia é essa coisa singular, visível, mas quando nós começamos a falar que seria uma lei por si, ou seu único expositor, seu próprio dicionário, o que você é forçado a fazer é ir de uma pessoa para outra. E quando você faz isso, eu não acho que nós apreciamos completamente que você está, na verdade, adivinhando, se essa palavra certa de dizer, você está assumindo algo. Você está assumindo que Moisés e Mateus são o quê? São iguais, no mesmo nível, não? Que a autoridade que Moisés tem é a mesma autoridade que Mateus tem, porque se Mateus tivesse uma qualidade diferente, nós não usamos a palavra qualidade, porque a regra diz... O que a regra diz? Que eles estariam numa diferente regra. Não estariam. Eles não estariam usando a mesma regra que Moisés, usariam uma outra regra, que seria a adivinhação, né, ou pensamentos próprios, ou orgulho. Se você não usar nenhum desses três, você vai usar a mesma regra que Moisés está usando. Tudo bem com isso? A forma que nós normalmente expressamos, porque nós não vamos em todos os detalhes, nós dizemos que Mateus era um profeta. Tudo bem. Moisés também. Todos são profetas, então todos são confiáveis. Nós pulamos tudo isso e fazemos uma afirmação. Então, se isso fosse só de Miller, as pessoas provavelmente reclamariam, mas Ellen White diz que tudo bem com isso. Portanto, nós dizemos que ela é um profeta, assim como Moisés, no mesmo nível que Moisés, tudo bem, está tudo bem, ela pode fazer isso. A razão por que eu estou destacando isso é que se a regra número 5 diz que a Bíblia é uma regra sobre si, o que na verdade está dizendo que a Bíblia é uma regra em si? Como é que nós podemos esticar isso? Porque nós fazemos da Bíblia um livro. E a segunda parte, dependendo como você quebra o verso, o que acontece? Vai de um livro para uma pessoa. Então, se você compara e contrasta, se é uma pessoa, no fim, o que seria uma pessoa? No começo, uma pessoa, de pessoa a pessoa. Então, nós vamos de profeta a profeta. Então, nós podemos confiar em qualquer porção da Bíblia. Por quê? Porque o professor
era confiável, nós chamamos ele de profeta. E à medida que o professor, esse ser humano, segue as mesmas regras, ele se torna confiável. Eu não estou dizendo que todas as pessoas são bons expositores num profeta. Não estou tentando sugerir isso. Mas quando você começa a falar sobre assuntos proféticos e a gente começa a olhar de forma diferente, essa pessoa se torna um profeta. Será que não? Será que não é a forma que nós estamos vendo essa pessoa? Porque se for apenas uma observação básica do que a Bíblia está dizendo, como pertencer quer dizer belong, a gente está usando essas regras. Tudo bem com isso? Mas quando nós começamos a fazer coisas estranhas, então você chega num lugar que não é apenas um comentário, é o que os profetas fazem quando eles pegam declarações de um profeta anterior e aplicam de uma forma diferente. E o lugar mais óbvio que nós fazemos isso, eu gostaria de sugerir, seria Daniel 11, verso 40, quando nós criamos um segundo tempo do fim. Nós criamos um segundo tempo do fim baseado numa leitura de que verso? Qual verso? Qual livro? Daniel, capítulo 11. Então, que verso? Não, verso 40. Verso 36 está baseado no nosso entendimento, na nossa versão do verso 36. Verso 36 está controlando como que nós vamos abordar o verso 40. E nós não temos uma licença profética para fazer isso. Se você pegar, se você usar Miller como um profeta e os seus associados, Ellen White não apenas numa confirmação geral da história, mas as suas citações vão dizer qual é o tempo do fim. No tempo do fim, em 1798, o que ela diria após isso? Que nós estamos aonde? No tempo do fim. Ela nunca muda sua posição. Ela está 100%, ela concorda 100% com a posição dos milleritas. Então, nós chegamos e dizemos que nós não gostamos da sua versão do verso 36. Nós vamos mudar um pouquinho, vamos mudar o rei para um outro rei. Vamos argumentar de formas diferentes. É isso que fala, diferentes formas. Eu não estou convencido que seria um argumento poderoso, mas eu vou explicar por quê. Porque a gente muda isso no verso 45. Lembra que a gente fez tudo isso? E, na verdade, a evidência que nós temos para fazer isso é qual? Lich é quem? O fortalecimento do primeiro anjo. E nós somos o primeiro anjo. E nosso primeiro anjo é Jeff Pippin. Então, ele tem autoridade de mudar ou ter uma posição sobre isso. Então, Miller e Lich também têm. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos chegando num lugar onde pegamos a regra número 5 e falamos sobre confiar em profetas, não apenas professores. É muito mais extenso que isso. Então, ok, essa foi uma distração no que eu gostaria de falar sobre o verso 5. Aliás, a regra número 5, a Bíblia deve ser seu próprio dicionário. Quando você faz um estudo que fala sobre seu próprio expositor, seu próprio dicionário, o que você tem que fazer? É permanecer na linguagem. E nós discutimos isso no contexto da regra número 1. Agora nós vamos discutir no contexto da regra número 5. Você não pode usar uma palavra na regra número 5 e tentar entender o que ela significa numa linguagem diferente.
Você não consegue fazer uma exposição ou definir da sua própria linguagem. Se você for dizer que a Bíblia regra sobre si. Se você for numa porção da inspiração e numa outra, o segundo lugar em que você deve ir, você não pode usar uma outra linguagem para fazer isso. Então, deixa eu falar de uma forma que faça sentido para você. Você tem uma palavra em inglês aqui. Você não pode ir em algum outro lugar e usar uma definição do hebreu para explicar isso. Você vai explicar, e se você for explicar no inglês, você tem que permanecer no inglês. Então, nós somos em dois versos diferentes. Onde nós somos? Atos, 1 verso 3, e segunda Crônicas 12, 4. Nós olhamos para as palavras pertencer. Em que linguagem? Em que língua? Inglês. A primeira que nós lemos, em Crônicas, qual era essa palavra? O que era essa palavra pertencer? Não essa definição. Você vai ver na versão King James. Estava em itálico, não estava nem ali. Será que nós nos importamos? Não. Nós não nos importamos se estava em itálico. Será que deveria estar ali? Será que deveria estar ali ou não? Deveria estar ali. A tradução de King James foi colocar ali. Se não tivesse ali, será que o verso teria algum sentido no inglês? Então tem que estar ali. Não, tudo bem se está em itálico. Então a gente tem pertencer. Todos querem dizer a mesma coisa. A regra número 5 diz que tem que ser feita em inglês. Tudo bem com isso? Então essa é uma das razões por que nós podemos confiar em Miller e no trabalho que ele fez. Porque quando eu quero dizer isso de uma forma cuidadosa, porque não é 100% correto, mas quando ele fez a sua análise, como a regra número 5, será que ele pulou em línguas? Como é que a gente sabe que ele não fez isso? Através da história. O que a história diz? Que ele não foi para o grego e para o hebreu. Como é que nós sabemos disso? Que ferramenta que ele usou? Ele usou uma concordância, uma especial. Ele usou a concordância de Crudens. E qual é a diferença da concordância de Crudens? Por que nós não usamos a concordância de Crudens? Não nos ajuda muito. Apenas te diz, toda vez que você encontra essa palavra em inglês na Bíblia, e nós queremos entender o que nós queremos entender. O que a palavra significa. Nós gostamos de usar dicionários. A concordância Crudens não é um dicionário. É fundamentalmente diferente dos Strongs que a gente tem hoje. O que seria uma ferramenta de busca antiga. Não define as coisas, apenas busca para você. Então, a ferramenta principal que ele vai usar, se podemos falar dessa forma, seria uma ferramenta de busca, não um dicionário, para ele conseguir seguir as suas próprias regras. Se ele tivesse todas essas ferramentas que nós temos, talvez ele ficaria preguiçoso e cometeria alguns erros. Então, o que eu gostaria de apontar em tudo isso que nós estamos falando é que quando nós abordamos esse verso, o que nós fizemos é abordar no inglês. E no inglês, a linha 1, quais são as duas palavras-chave? Nós discutimos a primeira já. Tente adivinhar. A linha 1. Quais são as palavras-chave que nós falamos? Que a gente passou bastante tempo. Palavra 1. Pertencer. Palavra 2. Palavra 2, irmã. Que. Palavra que. Tudo bem com isso? Duas palavras
and pertaineth. Que e pertencer. What does that mean? O que isso significa? Brother Paul, what does that mean? Irmão Paulo, o que isso significa? No. Não. What does that mean? O que isso significa? Don't whisper. Não cochiche. You sure? My sister? What does that Irmã, o que isso significa? mean? One word. What does that mean? In our story, what does O that que mean? que isso significa nessa história? That means garment. Que Agree with significa that? roupa. If you look at a Tudo bem com dictionary isso? Se você definition olhar of para uma that, definição do dicionário da palavra que, assim como o irmão Paulo estava sugerindo, que não quer dizer roupa. Não quer dizer roupa. That means something else. That que significa algo a mais. Será que alguém sabe o que a palavra que significa In grammar. na gramática? What word is it? Que tipo de palavra é essa na gramática? Conjunction. I'm going to go with Uma that. conjunção. No idea. Don't know what conjunction Eu means. não tenho ideia do que é conjunção, mas uma conjunção. Achei que seria So, outra yeah. coisa. Okay, so I don't want to embarrass anyone or myself, so we just leave it at we don't Vamos know. deixar assim, nós não sabemos o que isso significa. Okay, so I'm okay with that. So we've said that is a Então, garment. nós falamos que seria aqui uma roupa. The Bible, É o que diz na regra número 5, que a Bíblia está definindo o que a palavra que significa. everybody okay with that? You okay Tudo with bem that, com Sarah? isso? 'Cause that was the point Porque you were meant to esse é o make, ponto que você estava fazendo, okay? irmã. So pertaining Então, pertencer means belong. quer dizer We went to a dictionary. pertencer. Belong was the dictionary. Então, nós somos um dicionário, nós vamos num dicionário, mas a gente podia ver que a Bíblia diz a mesma coisa, mas nós nem precisamos fazer Where could we isso. have gone? Onde que a gente poderia ter ido? Brother Dennis, you said no. Where could we have Irmão gone? Denis, onde nós poderíamos ter ido? Oh, sorry. So where could we have gone? Don't need to go to the Bible. A gente não precisaria ter ido em outros versos, nós não precisaríamos ter ido num dicionário. Onde que poderíamos ter ido apenas? We go to right. We stay in the Poderíamos ter verse. ido, ter permanecido no verso onde que diz a mulher, possessão, apóstrofo S. Então diz, isso significa pertencer à mulher. Então nós poderíamos definir o que pertencer significa, porque poderíamos ver isso no próprio verso, a gente não precisava ir em nenhum outro lugar. Nós estamos seguindo a regra número 5 de forma apropriada. We didn't have our own Nós não adivinhamos, creed. nós não tivemos We don't nossos care próprios about what the pensamentos, subject is, but we don't have any prejudice. nós We're not trying to manipulate não the estávamos data. tentando manipular as datas. We've stumbled and crawled along, so we didn't Nós have any caímos pride. e nós continuamos, nós não tivemos nenhum orgulho. I'm perfect. Como se a gente não pudesse cometer erros, somos perfeitos e que nós temos que ver as coisas da nossa própria forma, mas não tínhamos, que a gente não tinha nenhum nível de humildade, mas não. A gente estava seguindo essa regra de forma apropriada, certo? Yes or no? Just tell me yes or no, you agree? Só me diga sim ou não, se você We concorda. agree. So we're all in agreement that Todos estão de acordo, the então, woman shall not wear que a mulher não deve usar uma roupa que pertence a um and homem. a man shall not E wear a também garment um homem não that deveria belongs to a usar uma woman. roupa que pertence à So mulher. in the English, Então, no all inglês, sounds tudo se parece good, bom, yes? sim, Good in the sense that it's now bom no structured. sentido de que All agora working. tem uma We've estrutura. used the rules, Nós usamos so as we're regras, approaching this então nós estamos the right abordando way. isso da forma Everyone correta. okay with that? Tudo bem com todos? And the problem is when you do E o that, problema é que quando você faz isso, o verso se parece ugly. feio. Yeah?
Sim. First of all, it looks ugly. Primeiramente, ele se parece feio. And then the second thing, maybe you E a don't segunda coisa, que talvez você não think, ache, second mas thing, it doesn't fit a with segunda what? coisa não se encaixa com o quê? What doesn't it fit with? Não se encaixa com o quê? This is 3,500 years ago. Seria What are men wearing? 3.000 anos atrás. 3 anos e meio atrás. O que as mulheres usavam? Túnicas. E homens, Go túnicas. to the New Testament. Então, se você for para o Novo forward Testamento 1,500 years, e pular what's Christ wearing? 150 anos depois, o que os homens estavam usando? Cristo. Túnicas. Mas 100 anos depois usavam a mesma coisa. Então, na maior quantidade de tempo da história humana, todos usavam a mesma roupa. No maior, né, um período grande da história humana, todos usavam a mesma roupa e todos estavam quebrando então essa regra. A gente foi para esse assunto porque eu acho que que algumas pessoas vão dizer que seria que é o estilo apenas da túnica, ou diferentes cores, ou que as mulheres têm flores nas suas túnicas e que homens têm, sei lá, básico ou blocos. Não sei, apenas é uma suposição. E nós deveríamos evitar isso, porque isso seria conspiração. O verso no inglês diz que homens e mulheres não deveriam usar a roupa um do outro. Mas o problema com isso é que esses versos, esse verso tem 3.000 anos de idade. Então a gente diria que 2.000 anos dessa história, todos estavam quebrando então a regra. Então todas essas pessoas são uma abominação, se podemos dizer dessa forma. Então, será que Jesus usou a mesma roupa da sua mãe? Now those stalwarts who loved the verse in the first place, who want to então, play away Ellen White will fight. They say that can't as be pessoas so. que aplicam aquilo que Ellen White fala poderiam dizer isso. Não poderia dizer isso, porque a gente não poderia dizer que Cristo é uma abominação, nem a sua mãe. Então, as coisas que a gente estaria dizendo seria uma blasfêmia. Por que eles dizem isso? Por que eles falam que o que a gente diz é uma blasfêmia? Aquelas pessoas que aplicam, né, literalmente. Será que você concorda que Jesus era uma abominação? Claro que não. Mas você está disposto a dizer que ele e sua mãe usaram as mesmas roupas. Então, o que está desconexo? Se você abordar isso no inglês, o que você é forçado a fazer? Não, isso a gente não pode fazer com que Cristo seja uma abominação. Você é forçado a fazer o quê? Você tem que parar de manipular e mudar as coisas, torcendo de forma sutil, dizer que a mulher não deve usar o mesmo estilo de túnica que um homem usa. Então você vai ter que adicionar a palavra estilo para isso. Não diz na passagem, mas agora é tudo sobre estilo. Então ambos podem usar túnicas, Jesus e sua mãe, mas em diferentes estilos. Ou cor. Você vai ter que fazer alguma distinção. E você começa a construir as coisas no verso que não estão ali. Senão você vai chegar em respostas malucas. Agora, se você acha que tudo bem fazer isso, ou que é loucura, pensa o que Ellen White faz com isso. Ellen White não apenas fala sobre algumas variações de estilo entre Jesus e a roupa da sua mãe, ela vai dizer que isso na verdade significa calças e vestidos. Ela vai muito mais profundo e em nenhum lugar nesses versos diz, nem o verso diz. Então, toda a abordagem disso, quando a gente lida com esse verso no inglês, é algo problemático, do início até o fim. É isso que eu gostaria que nós víssemos. Então, o que nós vamos fazer, nós rotulamos esse ponto. Nós tiramos várias lições, na verdade, disso. As pessoas vão dizer que a gente foi de forma muito profunda, mas eu quero dizer que vamos abordar esse verso não no inglês, mas numa linguagem diferente. Você tem duas escolhas. Você pode ou fazer no hebreu ou no grego.
Tudo bem com isso? Então, o que nós vamos fazer na nossa próxima classe é começar a olhar isso no hebreu e ver como que nós abordaríamos isso no hebreu, se ambos querem dizer a mesma coisa. Então, eu sugiro, já antes que a gente faça isso, que não vai se parecer o mesmo, vai ser diferente quando você começa a abordar isso no hebreu. Tudo bem com isso? Então, para te dar uma dica, parte do problema que nós tivemos ontem, quando nós fizemos isso, é que eu estava olhando de uma forma diferente e a irmã Emma estava olhando de uma forma diferente. Ela estava olhando no inglês e eu estava olhando no hebreu, através do hebreu. Então, eu já quero te dar uma dica, que essa estrutura do hebreu é diferente do que é no inglês. Então, vamos explorar isso junto e aprender juntos. Então, se você tem uma chance depois do café da manhã, revise o verso no hebreu. Vá para o Strong's ou no King James e comece a olhar como a gente pode ver o que está acontecendo nessa estrutura no hebreu. Vamos orar? Pai Celeste, nós te adoramos e te agradecemos pela tua bondade e oramos para que o Senhor nos guie e nos direcione. Senhor, nos ajude a aproveitar o estudo da sua palavra, de encontrar prazer com isso. Da mesma forma, nós oramos para que possamos ser reverentes da sagrada palavra da vida. Senhor, ao lermos, nós sabemos que nós somos desafiados pelas nossas ideias preconcebidas, pelas nossas próprias limitações, pelos erros que nós cometemos porque nós não prestamos atenção. Senhor, nós sabemos que o Senhor não revelou tudo a nós. Tudo isso nos traz um lugar, Senhor, que nós não temos confiança de onde nós estamos hoje e o que o Senhor está fazendo conosco. Mas ao vermos como o Senhor está levantando e usando seres humanos, que nós possamos ver, Senhor, por alguma razão o Senhor nos escolheu, não apenas para estar aqui nessa escola, mas nesse movimento. Nos ajude, Pai, a não faltar e desfalecer com a nossa fé naquilo que acreditamos que o Senhor nos separou para sermos para algo santo, que possamos viver de acordo com esse alto chamado que temos. Amém.